Isso, minha gente. Hoje a gente vai abrir o programa falando de mercado imobiliário. Importante, hein? A nossa colunista, a Mayara Tófano, vai falar se é mais vantagem comprar ou alugar o imóvel comercial para montar o negócio. Mayara, boa tarde. Que bom ter você aqui de novo. Boa tarde, meninas. Eu adoro estar aqui com vocês toda quarta-feira. Boa tarde, Mayara. É um prazer recebê-la de novo. E já vamos começar já nessa pergunta direta. Mayara, quem quer montar um negócio, é mais vantagem comprar o imóvel ou alugar o imóvel? Olha, Alessandra, levando em consideração que a gente tem vários tipos de imóveis comerciais, a gente precisa entender primeiro qual é esse tipo de negócio. Por exemplo, um consultório médico, às vezes compensa já comprar e montar, porque a pessoa já vai se instalar ali por um tempo. É importante para um serviço profissional, né? A pessoa tem um ponto bem definido, mas não é tão fundamental quanto um ponto comercial que a gente tem no centro. A gente, por exemplo, quando a gente estuda avaliação imobiliária, a gente estuda, por exemplo, uma padaria. A rota da compra de pão, geralmente é quando a pessoa está indo embora do trabalho, né? Ela sai do trabalho, compra o pão ali para levar para casa, para a família. Então, é muito importante analisar qual é o tipo de negócio, porque a lei ela tem algumas proteções para a situação de inquilinato e para a situação de financiamento imobiliário. O imóvel comercial ele tem umas linhas particulares, assim, com particularidades. Agora você falou um pouquinho da localização, né? Essa localização é o ponto primordial na hora de decidir comprar ou alugar, né, Mayara? Sim, porque a localização ela vai comunicar muito inicialmente com o público que se quer atingir, né? Então, se a pessoa quer atender um público A, ela não pode se instalar num bairro com público C ou com público B. Ela precisa estar em consonância realmente com o negócio dela. Então, o nascimento dessa localização nasce junto com o negócio, né? O público que ela quer atingir e tudo mais. Hoje a gente tem um problema muito grande na locação comercial, diferente dos imóveis residenciais, na verdade, a gente está tendo uma baixa na procura comercial, porque, por exemplo, é muito famoso, a gente tem aqui em Cachoeira, aqui pertinho até, ó, os coworkings, né, que você divide o espaço de trabalho ali. A pessoa não quer ter uma sala fixa, mas ela paga ali uma mensalidade, uma diária ou por hora para usar aquele espaço. Como que ficou isso na pandemia, né? Isso acabou ficando fechado e se perdendo. A gente teve imóveis comerciais, que é um exemplo muito forte do ano passado, mexeu o mercado nacional, que foi a Faria Lima, a saída da XP Investimentos para uma unidade numa cidade chamada São Roque, que é um município pequeno, e um terreno relativamente assim, ainda cru, ainda vivo, ainda bem natural. E ainda foi muito criticado todas essas decisões, porque quando a gente pensa em movimentação comercial, tipo de uma Suzano da vida, a gente é o que eu já trouxe aqui para vocês em alguns episódios, a gente está trazendo moradia, alimentação, consumo para a cidade, tudo isso. Então, o imóvel comercial ele tem que ser pensado também dessa forma. E o ponto comercial ele acaba realmente indo para algo mais forte que isso. Tanto que a lei do inquilinato ela tem uma proteção para imóvel comercial de 5 anos. Né? A partir do momento que o ponto atinge ali 5 anos de contrato ou de sobrevivência naquele espaço, ela ganha uma proteção de ponto comercial que o proprietário não pode tirar aquela pessoa de qualquer jeito dali. Olha, sabia disso, Também interessante, não. Né? Quer dizer, você tem uma proteção para continuar seu negócio, mas não pode tirar de jeito nenhum, ou existem algumas cláusulas, enfim? Existem cláusulas mais protetivas que impedem o proprietário de tirar você com facilidade. Porque se a gente está falando, por exemplo, de uma loja de produto, vamos falar, uma loja que vende ferramentas para veículo, né, peças para veículo. Realmente, aquele ponto ali, dependendo de onde ele está instalado, ele tem muita força. Vide McDonald's, né, gente? McDonald's, o proprietário fala, né, que ele não vende hambúrguer. O grande negócio dele é a localização do imóvel, né? O negócio do McDonald's sempre foi imóvel. É por isso que você está lá na esquina de um dos lugares mais famosos do mundo e quem está lá com você é o McDonald's. Então, tem toda a associação de marketing, mas também tem essa simpatia para que você identifique o ponto e tenha vontade de consumir. Mayara, e como alugar e como comprar um ponto comercial?
Na hora de alugar, geralmente, ponto comercial, o ponto comercial ele tem algumas influências do tipo de negócio, a pessoa vai ter que fazer obra, vai ter que adaptar, às vezes, prateleira, ou às vezes a parte de cabide de loja, provador, a gente costuma dar uma carência inicial nesse prazo contratual de locação, para que a pessoa possa ter um tempo ali para se adaptar, ou é muito famoso no mercado também o pagamento das luvas, né? Quando a gente tem uma pessoa que tem um imóvel comercial, ela vende aquela luva que a gente fala, que é vender aquele negócio pronto ali dentro, já para uma próxima pessoa que queira administrar um negócio daquele tipo, né, já do mesmo tipo. E para adquirir um imóvel comercial é um pouquinho mais complicado. O financiamento imobiliário, por exemplo, precisa ser um imóvel acima de 1,5 milhão em Cachoeiro, tá? Porque entra pelo sistema de financiamento imobiliário. E até 1,5 milhão, o financiamento imobiliário ele só é enquadrado para imóvel residencial e não para comercial. Aí realmente a pessoa vai ter que procurar linhas particulares em outros bancos ou no banco que ela já tenha relacionamento para poder fazer esse financiamento. E além do ponto em si, o que mais a gente deve observar na hora da compra de um imóvel? Não aluguel, a compra. Olha, olhando como investidor, a rentabilidade, né? A gente tem alguns tipos de contratos importantes. Por exemplo, uma coisa muito importante é o próprio terreno, que é nele que começa toda a localização. Tem um contrato, por exemplo, que se chama Build to Suit, que você constrói realmente de acordo com aquele tipo de empresa. Vamos botar um exemplo em Cachoeira, a Mitsubishi. Ela é construída pelo proprietário com a estrutura que a Mitsubishi, a franquia, exige, mas você tem ali um contrato de longuíssimo prazo. E Cachoeiro não perdurou por outras questões, mas você tem ali um contrato de longuíssimo prazo. Em termos de investimento, é uma ótima opção, porque a rentabilidade comercial ela é maior do que a residencial, né? E para adquirir para uso próprio mesmo, para o seu negócio, é muito importante identificar se aquele lugar realmente tem identificação com o seu público. Por exemplo, eu vejo muito comum um salão de beleza, né? A pessoa às vezes mora e trabalha ali no mesmo lugar e aí ela já tem aquele público ali daquele bairro, daquela região. Se aquilo ali está viável, é uma boa opção para compra. No centro é um pouco mais difícil, porque são imóveis com altos valores agregados. Então, assim, a gente está falando na casa mais ou menos, um pouquinho para mais do que para menos, dentro dessa proposta do sistema de financiamento imobiliário acima de 1,5 milhão. E o que o comprador e o inquilino devem se atentar na hora de comprar ou alugar um imóvel comercial? Olha, ele precisa ter ciência se ele vai conseguir arcar com o aluguel. A primeira parte é mais importante. Porque quando a gente abre um negócio, a gente tem bastante empolgação inicial, então é preciso pôr ali na conta, e se não der certo, né? Qual é o caminho que eu vou tomar? Qual é a reserva que eu tenho para encerrar esse negócio sem uma dívida? E a gente precisa também, na hora de comprar, pensar justamente nisso, Alessandra, se de fato esse imóvel está em consonância com o meu público, com o meu negócio, se eu não tenho aqui uma transmutação disso, como a gente viveu, por exemplo, com os restaurantes, né? Eles acabaram na pandemia sofrendo um pouco mais, então será que o delivery é tão viável ou não é? Entram-se todas essas dúvidas que aí é preciso se fazer essas perguntas, né? A gente vê aqui a movimentação, por exemplo, nessa região do Gilberto Machado, muito intensa para restaurante. Então, pode sim ser um bom lugar. A gente tem alguns espaços no mercado, por exemplo, Gilberto Machado não tem uma churrascaria. Ó, as ideias. Boa, hein? Agora, como que a gente sabe se esse ponto comercial é bom? Eu queria estender um pouquinho. A pandemia ela mudou o perfil das pessoas que alugam ou compram. Por exemplo, ao invés de eu comprar aquele imóvel na beira da rua, eu vou comprar aquele mais afastadinho, que vai ser, na verdade, o meu estoque, o local onde eu vou fazer essa comida para o delivery. Teve essa mudança? Teve, Fernanda, e a gente precisa ter bastante cuidado com algumas mudanças que o mercado indica. Por exemplo, o fato da XP ter saído da Faria Lima em São Paulo, criou-se uma debandada dessas grandes empresas da Faria Lima. O que a XP fez depois? Caiu-se as ações daqueles prédios, porque aqueles prédios são regidos por fundos imobiliários, e a XP foi e comprou o fundo imobiliário. Então, ela fez um movimento de mercado que beneficiou nada mais, nada menos que ela mesma. Porque tem tanta influência no movimento de uma empresa dessa que pode realmente acabar
atrapalhando o mercado. E aí surge, por exemplo, o home office. Quando começou todo mundo, nossa, é uma maravilha, né? Eu fico em casa, de pijama, trabalho, estou em casa, estou perto do meu filho, estou perto da minha esposa. Passou-se o tempo, estava todo mundo como? Pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Quero voltar ao trabalho. Quero ver gente, quero sair de casa, vou matar alguém aqui dentro, alguma coisa vai acontecer. E a gente também tem um movimento dentro daquilo que a gente já trouxe mesmo, da mistura entre trabalho e casa, sendo que tem que ser tudo junto e separado. Então, um apartamento de 3 quartos hoje já atende a um casal com um filho só que quer realmente ter um espaço de home office ali dentro, sem gente passando atrás, sem a esposa gritando, ou sem o gato, né, miando, o cachorro latindo. A gente não quer mais essas intervenções. Então, assim, a pandemia influenciou muito no digital, principalmente, e o digital cria essa ilusão que você não precisa ter um ponto fixo. Isso é muito perigoso, porque a partir do momento que você fica só no online, só no online, só no online, o dia que você não tiver, como que as pessoas vão te encontrar? O offline é onde a coisa acontece. Por mais que a gente esteja online, a gente está aqui, frente a frente, conversando, né? E mesmo que eu estivesse em casa, a gente ia sentir uma necessidade de se encontrar e de saber onde se encontrar. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado com esse olhar da pandemia de achar que, né, o delivery vai continuar, que tudo isso vai pensar, porque, querendo ou não, o atendimento ele acontece no online, mas e se a internet cair? Exatamente, né? E esse ponto comercial acaba sendo também quase uma propaganda da sua empresa para o online também, né? Você passou ali na rua, viu a loja, vai lá no online e dá uma olhadinha, né? Alguma Sim. coisa assim. É o que a gente chama hoje no mercado de omnichannel. Quem faz isso já há muitos anos é aquela empresa, esqueci o nome, Polishop. A Polishop já faz isso há muitos anos. Ela está na TV, ela está no site. O Omnichannel é justamente isso, você ter vários canais de atendimento, mas você ter uma única central. E a gente vê um trabalho de grandes marcas trabalhando dessa forma. A Farm faz isso muito bem, né? Uma marca de roupa feminina. Ela trabalha um site lindo, um Instagram maravilhoso, e quando você entra na loja, você vê justamente aquela vitrine do site. Aí você entra e compra. Então, existe todo um trabalho que eu vi que a Camila Barata estava aqui semana passada, que funciona muito bem com o que Camila faz, que é você trazer essa associação comercial do seu todo. Não adianta nada você ter um Instagram lindo e você chegar numa loja que não tem conceito nenhum fisicamente com o que está naquele online. Vai ter claramente uma dissonância e aquilo gera dúvidas do tipo, será que tem credibilidade? Será que isso é real? Será que isso é golpe? Será que a pessoa não está plantando uma imagem que ela não é? Então, o online, ele é hoje, sim, necessário, fundamental. A gente precisa melhorar muito em muita coisa. Mas o ponto físico, ele precisa ser levado fortemente em consideração, porque é nele que a coisa acontece. E no caso do ponto físico alugado, vale a pena reformar? Claro que vale, com certeza, porque o ponto físico a gente já sabe disso no comercial, que ele vai ter essa influência, que ele vai precisar desse trabalho, que ele vai precisar dessa movimentação, porque precisa realmente adaptar para o tipo de negócio dele, né? Então, assim, um dos negócios que existem aqui em Cachoeiro, que eu tive a oportunidade de fazer parte, é aqueles containers ali em frente ao Perim, próximo ao Posto Sena. Aquilo ali é um imóvel comercial que tinha ali um proprietário com um terreno muito bom e parado, em que nós colocamos containers em cima e colocamos ali uma praça de alimentação para essa região daqui de Cachoeiro. Então, assim, nem sempre o ponto comercial também precisa ser fixo. Os containers estão aí para justamente mostrar que pode também existir certa mobilidade. Agora, para o pós-pandemia, tem um dinheirinho guardado, quero investir em imóvel, que muita gente gosta, né, de ter um imóvel. Sim. Aí para ganhar o aluguel aí, para ter uma segurança maior na vida. Comprar apartamento, comprar casa ou comprar imóvel comercial? Qual é o caminho aí, Mayara? Olha, eu hoje indicaria comprar apartamento, principalmente nessa região para atender a faculdade de medicina. Mas o imóvel comercial, ele vem em crescimento. A gente tem uma opção, por exemplo, que é muito bacana, que eu tinha intenção de trabalhar aqui em Cachoeiro junto com Camila e ainda não tive a oportunidade, que são chamadas as pop-up stores. São lojas pop-ups que abrem com aluguel por temporada por um período de 3 meses.
para que a pessoa sinta como vai ser um movimento de uma loja física. Por exemplo, uma revendedora de semijoia, uma arquiteta que está trabalhando, acabou de formar, está trabalhando em casa, não tem ainda um escritório, ela abre no centro da cidade essa loja rapidamente para ver como funcionam essas vendas, ou pessoas que têm vendas online, que começaram no e-commerce, né? Elas abrem essas vendas online, essas vendas físicas, e sentem como essas vendas funcionam para justamente logo depois ver se vale a pena ou não investir em imóvel comercial. É uma ótima opção que existe. Então, assim, a locação, ela está caminhando, na verdade, para algo bastante flexível, né? Não necessariamente, por exemplo, uma pessoa que já tem uma loja de roupa comercial, por que ela não pode, de repente, alugar um outro espaço por um curto período de tempo para fazer uma liquidação de bastante coleção que ela tenha passada e não comunicar com a loja dela que está com a coleção nova, né? A gente tem quem faz isso aqui. Gente, eu posso citar o nome das lojas? Não tem problema não. Agora né? já citou metade do Cachoeira. Continua. Tô brincando, pode citar. Eu acho que toda vez eu cito para tentar exemplificar. Não tem problema, depois a gente vai atrás para conseguir um patrocínio e tá tudo certo. A Mariás faz isso muito bem aqui em Cachoeira. Ela tem uma loja no Vila Rica, já bem conceituada de bastante tempo, e ela tem uma loja ali próxima a Flores Bela, pracinha da Unimed, que é uma loja para poder justamente vender produtos de coleção passada com produtos um pouco mais baratos, que é administrado pela Toffman lá e dá super certo. Então, assim, pensar realmente no comercial como algo omnichannel, como eu falei, que é multicanais, e pensar também nessa flexibilidade é importante. Ótimas dicas da Maiara, mais uma Bom, semana. né? Maiara, foi ótimo de novo, Que né? bom. Como sempre, toda semana. Obrigada. Muito obrigada pela sua participação e até quarta-feira de semana que vem. Até. Obrigada, Maiara. Obrigada a vocês.